Fronteiras no Tempo apresenta Historicidade. Olá, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. Você está ouvindo Historicidade, um programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Muito bem, meus amigos, hoje estamos aqui com mais um episódio da segunda temporada do Historicidade e hoje nós vamos conversar sobre ensino de história antiga no Brasil com o professor Dr. Fábio Friso. O professor Fábio, ele é bacharel, licenciado em História, mestre e doutor também em História Social pela Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado por estar aqui no nosso programa, é um prazer enorme recebê-lo. Sim, o Fábio também atualmente é professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, meu colega aqui de departamento. Obrigado por ter aceitado o convite e participar do nosso programa. É isso, eu que agradeço. Eu sou ouvinte do programa de vocês, é um enorme prazer estar participando aqui e contribuindo para esse debate. Que bom. Bom, a gente vai falar de ensino de história antiga, né? E o ouvinte deve estar pensando assim, mas e daí, né? O que significa isso? Significa a gente pensar sobre como a gente aprendeu a história antiga, o que a gente vê de história antiga, como ela deve ser, como ela tem sido ensinada e, em última instância, para que serve a história antiga, né? O que ela pode contribuir para a nossa compreensão da nossa vida, do mundo, enfim, né? Como que a história antiga é uma parte da história que contribui para o nosso desenvolvimento, né, social, enfim, tudo mais. Nossa, tô dando tipo uma super responsabilidade para a história antiga, né? Vai abrir tampa de palmito e tudo mais. Mas tudo bem. Então nós vamos falar um pouco aí sobre isso. Antes de falar sobre a história antiga, que é um tema que a gente está trazendo, não trouxe tantas vezes ainda para o Fronteiras, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e as pesquisas que te levaram até chegar ao tema que nós vamos falar hoje. Eu me formei, como você falou, fiz graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal Fluminense em Niterói e desde a graduação eu iniciei minhas pesquisas na iniciação científica pesquisando Egito Antigo. Então, de modo geral, pode-se dizer que eu sou um egiptólogo, o que significa, de alguma maneira, ser um estranho dentro da própria história antiga no Brasil. E isso é um dos elementos que a gente pode conversar mais para frente. A partir de então, eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado também nesse tema, na mesma universidade, e a partir de 2015, com a aparição da primeira proposta da Base Nacional Comum Curricular, que excluía do ensino básico, no âmbito do ensino fundamental, os conteúdos de história antiga e medieval, eu fiz parte de um grupo de pessoas que começou a se preocupar com maior ênfase a pensar o ensino dessas disciplinas, né, de história antiga e medieval, dessas áreas da disciplina de história, para poder dar conta de entender qual é o nosso papel mesmo e se vale a pena ou se não vale a pena, se deveria ou não deveria estar a história antiga no ensino fundamental. A partir de então, eu me dediquei a estudar ensino de história e para poder chegar a essas discussões de uma maneira mais profunda, mais qualificada e assim por diante. E isso nos trouxe até esse debate aqui. Mas é interessante porque você falou da sua trajetória. Eu vou até te fazer a pergunta que é o tema desse programa de hoje, né? Porque você foi se enveredando pela história antiga até chegar ao Egito. Eu te pergunto, como é que você começou a pensar em história antiga, né? E chegar até o Egito? Eu acho que todos nós temos um contato muito grande com elementos da história antiga e o Egito tem um peso muito forte nisso. Os Thundercats está aí para provar. Através dessas representações, justamente através dessas representações várias, né? Nós somos apresentados à história antiga e isso tem uma discussão sobre o ensino de história por parte disso, que a gente pode não colocar os conteúdos de história antiga no ensino fundamental, mas isso não significa em absoluto que os estudantes não vão ter acesso a esse conteúdo de história antiga. Alguma coisa eles vão saber sobre história antiga por conta
representações da história pública, digamos assim, representações da história antiga nos Thundercats, são vários os desenhos animados. Thundercats é coisa de velho, né? Mas assim, eles jogam, por exemplo, God of War, né? Todas essas também representações God of War de mídia, velho né? Também, né? Não, teve 4 aí agora. Ainda tá tendo, teve um Assassin's Creed agora de Egito Antigo, teve um Assassin's Creed de Grécia Antiga e assim por diante. Então isso está cada vez mais presente, né? No cinema, no audiovisual como um todo, nas mídias como um todo. Então essas pessoas têm acesso a isso, né? O que te levou? O que me levou no final foi meio uma perspectiva científica mesmo, assim, foi ter as aulas de história antiga no primeiro período acabaram despertando meu interesse, teve a oportunidade de ingressar num laboratório que era o laboratório de história antiga, e a partir disso eu comecei a pesquisar ali. Eu tinha interesse por história de maneira muito geral. Por conta dessas mesmas representações, eu ingressei na universidade pensando em estudar história medieval, como uma grande parte das pessoas entra, né? Em especial dos nerds desse mundo, que jogaram RPG, Tolkien, de fantasia medieval, todas essas coisas. Mas eu tive a decepção nos primeiros períodos com História Medieval por conta da professora que lecionou essa disciplina, e por outro lado o professor que lecionou a disciplina de História Antiga era muito bom, e isso acabou me aproximando dessa... Então não existe, ao contrário de muitas pessoas que estudam o Egito Antigo, não existia em mim um enorme fascínio pelo Egito Antigo antes de chegar ao Egito Antigo a partir de uma abordagem científica, digamos assim. Você ficou pensando, você não era daqueles que leram Eram os Deuses Astronautas? Não. Ficou pensando nas pirâmides voadoras, nada disso. Não. Era outra história, né? Eu até gostava dos ETs, mas nunca tinha associado eles ao Egito. Não tinha History Channel há um tempo exato. atrás, né? Agora é que a gente está nessa. Mas, voltando aqui ao assunto, de maneira geral, como você disse, então todos nós temos esse contato, né? E aí parece que há todo mundo vê uma ligação com algum aspecto da história antiga, mas eu acho que seria interessante a gente pensar aqui, então, agora, por que estudar, né, a história antiga no Brasil, né? O que ela contribui para a nossa historiografia? Eu acho que o primeiro passo para a gente responder essa pergunta é pensar o porquê estudar história no Brasil ou em qualquer outro lugar. A história antiga ela entra dentro de um questionamento mais amplo nesse sentido de para que serve o ensino de história, que não só o ensino de história antiga esteve ameaçado de desaparecer do âmbito do ensino fundamental, mas o próprio ensino de história ainda está ameaçado de desaparecer. A gente não tem ainda fechado a BNCC do ensino médio, e o ensino médio, depois da reforma do governo golpista do Temer, a gente teve claramente uma diminuição absurda da importância do ensino de história. Óbvio que todo mundo sabe que isso está ligado a questões mais amplas. Tem um questionamento da história como disciplina e ciência na sociedade que a gente vive como um todo. Então, esse questionamento do porquê estudar história antiga poderia ser feito no âmbito mais amplo. Por que estudar história, né? E tem sido feito. Mas no âmbito da história antiga, a gente para pensar que a história como um todo, ela serve para que a gente entenda quem nós somos no mundo, né? Basicamente, como que nós devemos agir nesse mundo de acordo com o que nós somos. Isso significa dizer, em termos conceituais dentro da história, de que a história serve, entre outras coisas, para construir identidades. E que essas identidades ajudam a gente a pensar as nossas ações no cotidiano e assim por diante. Isso é uma questão específica da nossa espécie, inclusive, né? Nós mobilizamos as nossas experiências no passado para orientar o que a gente faz no presente, buscando determinados objetivos no futuro. E a história antiga ela entra nesse aspecto, ela serve para orientar o nosso presente, assim como qualquer outra experiência do nosso passado. A gente tem uma suposta naturalidade compreendido a razão de se estudar a história do Brasil. A própria Base Nacional Comum Curricular, ela apresentava a história do Brasil e excluía a história antiga, basicamente, com a justificativa de que estudar a história do Brasil era estudar a nossa história, era saber quem nós éramos. E a história antiga, ela serve para saber quem nós somos, porque nós somos muito mais do que brasileiros. Eu sou flamenguista, nós somos uma infinidade de identidades que nos constituem, né? E nesse sentido, diversos, dezenas, centenas de momentos, de contextos históricos podem servir para a gente afirmar nossas identidades étnico-raciais, nossas identidades de gênero, toda sorte de identidades que nos constituem e que nós constituímos.
Então, nesse sentido, só para dar uma amarrada, para que serve estudar história antiga? Serve, inclusive, para o questionamento de o que é ser brasileiro e de qual é a importância que a gente dá para uma identidade que é uma identidade que foi construída a partir de um determinado momento histórico muito próximo da gente. A ideia de ser brasileiro é uma ideia relativamente nova na história e que é vista com muita naturalidade. Nós nascemos brasileiros, nós somos brasileiros pelo lugar que a gente nasceu. E ensinar outras realidades históricas nos colocam a perspectiva do que é ser brasileiro, né? Então, se a gente pensa que a história egípcia faraônica, por exemplo, durou cerca de 3 milênios e que essa identidade de brasileiro tem 200 anos... Não é nada. Exatamente. E é engraçado, o ouvinte do Fronteiras deve estar acostumado com esse tipo de debate que o Fábio está trazendo, à medida que a gente sempre está falando dessas questões, especialmente o Brasil, né, o nacionalismo de maneira geral, isso tudo faz parte de um processo de invenção, né, dessas identidades, que a história faz parte, mas não só ela, né, e que compete à história, à reflexão histórica, para a gente desnaturalizar tudo isso, né? Quer dizer, isso tem um objetivo, quer dizer, o ensino, quando a gente pensa em ensino de história, a gente está pensando justamente em uma política do Estado que vai dar um ênfase ou tentar esquecer algum tipo de identidade, né? Tentar moldar uma identidade, isso não é novidade, né? E aí quando a gente traz esse debate do porquê história antiga é para falar, bom, existem profissionais que estudaram, existe um campo e a gente tem que pensar como esse campo faz parte da nossa identidade. Uma identidade brasileira que como você mesmo disse, né? É muito mais complexa, é muito mais abrangente do que só nascer no Brasil. Afinal, nós somos cristãos, a Igreja Católica é católica, apostólica romana, né? E aí vai. Isso é só um dos fios, né? Mas é uma história que, recentemente, um tipo de ensino que está sendo discutido, né? Mas por muito tempo a gente teve a história antiga presente ali como uma das áreas nobres, assim, por assim dizer, né? Até geralmente aquela pessoa que conhece muito de Grécia e Roma, então ela é muito... É um sinal de erudição, né? Falar latim, né? Mesmo que seja errado no Twitter. Ou então você conhecer da democracia grega e tudo mais, né? Então é erudição, né? Conhecer a história antiga. Mas eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre como que isso foi ensinado, essa história antiga no Brasil, como ela vem sendo ensinada. É bem interessante, partindo disso que você falou. Tem um historiador inglês da história antiga, né, que ele, ao analisar como a história antiga foi pensada e tal, ele fala que a história antiga sempre foi mobilizada como um argumento de autoridade. Que é isso, né? O sujeito vai falar latim porque isso dá ao argumento dele, independente da besteira que ele estiver falando, se ele está falando em latim, o argumento ganha um peso. Essa erudição era um jogo de poder também, né? Certo. Então, a gente vai ver, por exemplo, os economistas clássicos, eles foram buscar estudar como é que é a economia no mundo romano, no mundo grego. A literatura que a gente conhece é uma literatura que tem as suas raízes no mundo romano e no mundo grego. Então, o mundo romano e o mundo grego, eles acabam sendo um poço de onde você tira esses argumentos que são um pouco de argumento de autoridade. O latim, até muito pouco tempo atrás, era a língua científica por excelência, né? E eu estou sempre falando pouco tempo para coisas que não são 300, 400 anos atrás, porque a escala temporal de quem pensa em história antiga é uma escala temporal bastante diferente de quem pensa a realidade da história do Brasil contemporâneo, né? Eu sempre fico falando para os alunos assim, porque vamos estudar a história do Brasil colonial. São 300 anos. 300 anos é muito tempo e tal. Agora, depois dessa conversa com você, eu vou ficar com vergonha de falar isso. 300 anos não é nada, cara. Absolutamente, muito pouco tempo. Mas, enfim, pensando isso, né? Por que essas coisas servem como argumento de autoridade? Porque dentro dessa identidade, o Brasil se encaixa numa narrativa que é a narrativa da história ocidental, que é essa narrativa dessa identidade cristã, católica e que busca as suas raízes no mundo greco-romano. Isso se intensifica bastante a partir do Renascimento, que não à toa é um momento paradigmático para a nossa história escolar. Então, muitos lugares começam a dar mais ênfase, mais peso na história a partir do Renascimento. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando eu fiz ensino médio,
não existia história antiga e história medieval no ensino médio. As disciplinas do ensino médio começavam a partir do Renascimento, crise do mundo feudal do Renascimento, né? Esse momento é um momento, portanto, paradigmático para a forma como a gente entende o mundo hoje. A forma como a gente entende o mundo hoje começou a ser gestada com uma centralidade muito grande naquele Renascimento europeu. E esses caras do Renascimento europeu, esses humanistas, jogaram as raízes daquele mundo para justificar aqueles projetos de mundo que eles estavam vivendo, jogaram as raízes no mundo greco-romano. Uma visão de mundo mais naturalista, que tentava se afastar de uma visão extremamente influenciada pela religião e pelos dogmas da religião e assim por diante. Isso fez com que Grécia e Roma ganhassem uma centralidade muito forte nessa narrativa do mundo que a gente passou a entender como um mundo ocidental. A partir do momento em que o Brasil se torna um país independente, que começa a se pensar numa identidade especificamente brasileira, por conta de todos os dramas sobre a independência do Brasil, que não foi muito lá uma independência, né? O Brasil se encaixa nessa narrativa. Então, poderia se encaixar em muitas outras. A gente poderia estar se encaixando num lugar dessa narrativa que desse uma preponderância muito maior para as nossas tradições africanas, por exemplo. E não foi o caso, porque foi essa criação de identidade de elite, tem um projeto de embranquecimento, todas essas coisas que a gente sabe muito bem. A própria história é uma disciplina europeia. Exatamente. Enfim, né? E que essa própria história acadêmica que a gente está conhecendo joga suas raízes nessa antiguidade. A escrita é um elemento fundamental para essa história e deixando aí todos aqueles povos ágrafos de lado, né? O próprio recorte de história antiga passa por isso, né? A história antiga, para esse recorte tradicional, ela começaria no momento do surgimento da escrita, que de início achavam que era na Europa e depois foram obrigados a recuar, porque sabiam que passaram a pensar numa escrita anterior, né? Que aparece na África, na Ásia e etc., mas que determina ali o início da história. E aí, a própria final da história antiga também vai se dar num momento que é um momento claramente europeu, e determinante para a narrativa ocidental, porque a ideia de queda do Império Romano que finaliza a história antiga é a queda do Império Romano do Ocidente. O Império Romano Oriental permaneceu sendo Império Romano, mas a narrativa ocidental é a narrativa que criou essa divisão quadripartite, né? De história antiga, medieval, moderna e contemporânea, que orienta a nossa visão aqui. Bom, que tipo de história tem sido ensinada? A história antiga tem sido ensinada. A história antiga que tem sido ensinada é essa que nos encaixa nessa tradição ocidental. No Brasil, especificamente, o ensino de história antiga começa lá com os jesuítas que trouxeram essa tradição clássica para o Brasil. E para os jesuítas isso era fundamental, porque eles educavam com o latim, com a leitura desses textos clássicos, né, da antiguidade greco-romana, mais especificamente da antiguidade latina do que da grega, inclusive. E aí começa o ensino de história antiga no Brasil. É o ensino dos textos clássicos, né, da tradição clássica. Cícero, esse tipo de autor. Latino, né? Então, começa aí. E com o tempo a gente vai começando a criar, como eu falei, a partir do momento que se cria essa identidade brasileira, a gente vai começando a usar a história antiga para nos vincular a essa tradição ocidental. Tem um dos textos que, inclusive, está na bibliografia aí desse podcast, que tem um dossiê sobre ensino de história antiga que foi lançado por uma revista eletrônica de história antiga da Universidade de São Paulo. Um dos coordenadores do dossiê vai falar de que a história antiga no Brasil é uma história meio de uma história fora do lugar. O Brasil não é um país ocidental, mas se incorporou tardiamente a essa tradição ocidental. Então a gente tem uma história antiga que nos comum, em algum sentido, próxima, e ao mesmo tempo a gente tem esse mesmo estranhamento por não fazer parte totalmente dessa história antiga greco-romana. Né? Explica aí para o nosso ouvinte, por que nós não somos ocidentais? Bom, nós somos americanos, né, no sentido continental. E a não ser que a gente tome como premissa a ideia de que a conquista europeia da América dizimou as outras contribuições, né, e que nós somos, portanto, um país europeu, o que não parece o caso. Não. Nós partimos então assumimos então uma trajetória que é uma trajetória ocidental europeia, tanto que a história que a gente estuda, a história antiga tradicional, alguns milhares de anos depois. A própria proposta da BNCC lá de 2015 era o contrário, né? Era começar a partir do Brasil e ver os outros lugares, outras culturas, a partir do momento que elas têm contato com o Brasil. O que tem méritos muito grandes. Só que tem um problema, tem dois problemas grandes
nisso. Um é que a gente esquece essas representações da história pública e elas têm um peso muito forte. Elas dão um sentido para a história antiga que é um sentido que não inclui críticas importantes à história antiga. Depois a gente pode falar disso ou pode ficar para outra ocasião, porque é muito assunto. Né? Mas o segundo peso muito forte a ideia de pensar a partir do Brasil seria uma ideia de criticar uma visão eurocêntrica. Sim. Então, parar de estudar a história antiga de Grécia e Roma, porque nós não somos isso. Né? Querer justamente criticar essa tradição ocidental eurocêntrica. Só que para criticar essa tradição ocidental eurocêntrica, essa perspectiva de história que parte do Brasil, ela parte de um conceito que é um conceito europeu e eurocêntrico, que é o conceito de nacionalidade. A partir do momento que a gente cria a ideia de Brasil e naturaliza, nós somos brasileiros, nós temos que aprender a nossa identidade a partir do Brasil. O Brasil não existia até, como a gente falou, muito pouco tempo atrás, e essa ideia de territorialidade nacional como a unidade de análise da história é extremamente problemática, né? Porque a gente sabe muito bem, a identidade nacional, para existir de maneira coesa, teve que destruir centenas de outras identidades ou julgar centenas de outras identidades que existem aqui e que hoje a gente está querendo resgatar. E mesmo assim ela nunca teria possibilidade de ser só um transplante direto do mundo europeu para cá, né? Mesmo que eles tenham tentado ou conseguido exterminar boa parte da população que existia aqui, nas Américas como um todo, esse mundo é um mundo muito diferente lá, e isso gerou uma série de contradições e explica até inclusive uma série de problemas que nós temos, essa diferença de a gente querer ser um mundo que se pensa civilizado de acordo com os padrões europeus e ser uma coisa completamente diferente, que nunca vai se encaixar naqueles modelos, naquela forma de vida e tudo mais. A própria ideia de civilização é uma ideia para a qual a história antiga tem um peso fundamental. É verdade. A ideia de civilização e barbárie, que orienta toda essa perspectiva moderna de mundo que a gente tem, que orienta essa colonização e que é um discurso que vai da direita à esquerda. Sim. Então você vai ver hoje a esquerda no Brasil falando o tempo inteiro de que esse tipo de governo está levando a gente para a barbárie, ele não assume os parâmetros mínimos da civilização. Isso é tão arraigado na nossa tradição, na nossa forma moderna de ver o mundo, humanista e etc., que a gente nem para criticar o que é essa civilização e o que é essa barbárie. Para que serviram esses conceitos na nossa própria história, né? É verdade. Bom, mas e aí a gente houve essa crítica, né, a retirada da história antiga, mas o que se colocou no lugar e qual que seria a proposta dos que criticaram essa base nacional comum curricular para o ensino de história antiga? Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela, a princípio, ela daria conta de 60% dos conteúdos. Os outros 40% seriam adaptados às realidades locais e outros conteúdos que os professores quisessem mobilizar e etc., né? Para garantir que a homogeneidade não seria completa, que você poderia ter um espaço para particularidade dentro do ensino de história. Só que, se a gente considerar o tamanho da quantidade de conteúdos que tinha nesses 60% que são orientados pela Base Nacional Comum Curricular, ou BNCC, né? Esses 60% são orientados para a BNCC tinham um peso muito grande e seria o peso das avaliações nacionais, seriam feitas em cima desses 60%. O que significa que, na prática, a gente saberia que esses 60% seriam 100%. Lógico. As pessoas dão aula para serem aprovadas numa determinada avaliação, né? Então, a história antiga, com isso, perderia muito peso. A proposta inicial era essa que foi chamada de Brasil-cêntrica. Isso é uma questão interessante, porque essa proposta Brasil-cêntrica, ela foi criticada por dois lados, por uma vertente mais progressista e por uma vertente ultraconservadora. A vertente mais progressista criticou a partir disso que eu estava falando. Olha, tomar o Brasil como unidade de análise é um problema porque a ideia de nação já é uma ideia europeia. A visão de um mundo no qual a nação é o sujeito histórico fundamental e que nós nos relacionamos com o sujeito que vive no outro continente a partir das identidades de eu sou brasileiro, ele é angolano, quando a gente tem muitas identidades de proximidade que nos aproximam muito mais do que se afastam, é uma perspectiva eurocêntrica, a divisão do mundo nessas nacionalidades. Então, essa é a crítica mais progressista. Por outro lado, a gente teve uma crítica extremamente conservadora desse plano Brasil-cêntrico de ensino de história, que era: vocês estão negando aos estudantes a tradição clássica que é importantíssima. E isso aí é um projeto de imbecilização para domesticar essas pessoas, na época era o governo PT, que está querendo tirar a ideia dos valores liberais da democracia, por exemplo, deixando de ensinar a história antiga. Então sofreu crítica por esses dois lados. Por isso não se sustentou, inclusive,
embora fosse a Base Nacional Comum Curricular fosse uma perspectiva progressista, né, que estava tentando dar um maior peso para as nossas contribuições africanas, para as nossas contribuições nativas americanas dentro da composição da identidade brasileira e afastando um pouco a identidade europeia e essa raiz ocidental eurocêntrica, né? Então, basicamente, era esse o projeto, colocar esse tipo de coisa no lugar e deixar a história antiga como algo a ser criticado por ser extremamente eurocêntrico. Qual é o problema disso? O problema disso, como a gente falou, é que um deles, as pessoas continuam tendo acesso a isso cada vez mais. Um exemplo que é sempre importante dar essas pessoas não tendo acesso à história antiga na escola, elas vão continuar sendo educadas no âmbito da história antiga a partir de outras realidades. Que realidades ocupam o lugar da escola? A televisão, as mídias sociais, etc. E outros ambientes educacionais que não é o ambiente escolar. E aí eu penso mais especificamente no ambiente religioso. Sim. Então, o mundo antigo é um mundo para o qual a porta de abertura, tradicionalmente, já lá desde o século XVI, XVII, sempre foram os escritos bíblicos. E essas pessoas têm acesso a esse mundo antigo, e esse mundo antigo ele é utilizado para justificar uma série de comportamentos. A gente está vendo isso. Deus criou o homem e a mulher, está lá na Bíblia. Então, desde a antiguidade era assim, a família sempre foi homem, mulher e criança. Então, eles estão tendo acesso a esse passado, e se a gente não tem a escola para transformar esse passado num ambiente crítico e falar, olha, nem sempre foi assim, não. Na verdade, isso que eles estão falando é mais uma projeção do presente nesse passado do que efetivamente o que era o passado antigo. A gente dá para eles essa bandeja, e esses grupos sabem utilizar muito bem o papel dessa memória social da antiguidade, que está, como eu falei, no ensino religioso, né? Mas que está na televisão, porque a televisão está propagando esse ensino religioso. Então, hoje em dia, a gente está brincando, conversando sobre as representações da história antiga no cinema, etc. Hoje em dia, a principal representação que os brasileiros têm da história antiga são as novelas da Record. Novela da Record, isso que eu ia falar exatamente agora. Todo semestre, periodicamente, eu nunca assisti nenhuma, mas sempre tem. Ficou bem claro aí para o nosso ouvinte como que é importante que nós tenhamos outras fontes, né? Inclusive, sempre é feita uma ligação muito direta. As pessoas na escola aprendem lá democracia, república, então fazem ligações diretas, né, assim, com o presente, que é muito problemático também, né? Mas tirar esses debates da escola, olha, eu me alieno aos conservadores, né? Vai alienar as pessoas. Não, mas enfim, esses temas são temas que muitas vezes chamam a atenção dos alunos também, apesar de que poderiam ser feitos de um jeito melhor, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho pensado cada vez mais. A gente tem a necessidade de aproximar os nossos conteúdos dos estudantes, né? Isso é óbvio. Ir para a história antiga e medieval, isso que a Cláudia Borgo já esteve aqui falando, e ela tem um trabalho sobre temporalidades recuadas, com o qual concordo perfeitamente, não é um porquê da história antiga, porque, como a gente já falou, a própria recorte da história antiga é completamente eurocêntrico. Então, para que servem isso que a Cláudia chama de temporalidades recuadas, ou que eu gosto de chamar de passados distantes, com alguns outros colegas que pensaram sobre isso. O que esses passados são distantes? Que podem ser distantes geograficamente. Não precisa ter sido há 3.000 anos atrás. Ele pode ser uma comunidade nativa que ainda vive hoje e que não faz parte dessa lógica de sociabilidade que a gente tem no mundo de hoje, que vem de uma sociabilidade diferente ainda, né? Então, comunidades indígenas várias, etc. O que isso ensina pra gente? Então, não importa se é história antiga no sentido que a gente entende, mas são essas coisas mais distantes. Para que serve? Serve para a gente pensar que a nossa realidade não é uma realidade natural. Né? E se a gente começa o ensino de história a partir do século XVI, XV, XIV, seja lá o que for, né? Então, que é como se tem pensado, né? Tirando a história antiga e medieval, a gente está só reificando um mundo no qual a Europa é efetivamente o centro, porque a Europa passa a ser o centro do mundo a partir desse período. Até então, em grande maioria da sua história, a Europa era apenas uma periferia de outras realidades dentro desse mundo. Então, a história antiga serve para construir, primeiro, para desconstruir essas narrativas tradicionais. Eu acho que essas aproximações, como você falou, de vamos trazer o tema, democracia, que é uma coisa que existe hoje, já existia lá, outras coisas que existem hoje surgiram lá. Isso é extremamente problemático porque cria uma linha de unidade muito forte entre hoje e ontem.
Talvez a história antiga hoje tenha um papel muito maior de, pelo contrário, criticar isso. Bom, isso surgiu lá, mas como que a gente está usando esse conhecimento, que era uma coisa completamente diferente lá, como que a gente mobiliza hoje para os nossos interesses? Então, não só estudar a história antiga em si, que é efetivamente as coisas através da documentação do passado, da antiguidade, etc., mas sim como, em momentos diferentes da história, e mais especificamente hoje, esse passado é mobilizado e para que ele é mobilizado, para que ele tem sido mobilizado no Brasil e para que ele é mobilizado no Brasil. O estudo da história antiga serve basicamente para isso, para a gente criticar essa mobilização desse passado. Falar, olha, essa democracia aí também não é exatamente isso que a gente está pensando, não. Tem questões acerca disso. Toda essa base ocidental de pensamento não era exatamente isso. Isso foi uma forma que a gente deu um sentido para a história antiga a posteriori. Entre outras coisas, assim, falando de uma maneira diferente, o que a gente tem pensado cada vez mais no âmbito da história antiga é como deseuropeizar a história antiga ou como desocidentalizar a história antiga. Esse é um outro tema enorme, que também não a gente pode pensar em outro momento, que é essa própria divisão Ocidente e Oriente e como que a história antiga serve para isso. Porque aí você tem toda uma carga negativa para o Oriente e toda uma carga positiva para esse Ocidente. Ligado a essa questão de civilizações, barbárie, né? Exatamente. Oriente. Uma questão que começa a ter muita força no século XIX, lá como Eduardo Said vai mostrar, né, essa ideia da construção do outro, do negativo como oriental, que é um grande saco de gato, porque o Oriente é tudo que não é Ocidente. É o chinês, o indiano, o islâmico de qualquer lugar, o africano pode entrar nesse grande balaio aí, que é qualquer coisa que não é cristã e que reconhece as raízes latinas e gregas, né, ocidentais. Enfim, o estudo da história antiga hoje então está caminhando muito mais no sentido de pensar, olha, isso que a gente identifica como a nossa raiz, essa coisa da excepcionalidade ocidental, o milagre grego, foi onde surgiu a filosofia e o pensamento racional, não é exatamente desse jeito, né? A própria Roma antiga não era tão ocidental como se quer pensar. E aí eu acho que o papel fundamental do ensino de história antiga é criar essa alteridade, porque a gente precisa do outro. O mundo que a gente vive, a maneira como a gente entende o mundo, tudo isso começa a se constituir com ênfase a partir do século XIV e XV no Renascimento. 15, 16 e tal, no Renascimento Europeu. Ensinar o que veio antes é ensinar o que é diferente. Do contrário, a gente está reificando. Bom, essa estrutura moderna, racional, capitalista, que começa a surgir nesse momento, é como a gente entende o mundo e como a gente naturaliza o mundo, ela tem que ser criticada. E a única forma de criticar ela é vendo como outros povos que não estavam nessa esfera se pensaram, sociabilizavam, etc. E isso pode ser tanto da antiguidade antes do século XIV e pode ser também no século XVIII na África. Pode ser a Amazônia profunda dos anos 20, sim. Uma ilha perdida no Pacífico, pode ter alguém lá. São outras formas de sociabilidade e realidade que nos colocam em perspectiva. Bom, esse mundo que a gente vive não é natural. E acho que a antiguidade e a Idade Média, os passados distantes, as temporalidades recuadas servem um pouco para isso. Isso é ótimo, cara. E é muito interessante porque aí quando a gente bate esses papos, né, você tá assim, eu trabalho com história do Brasil, eu trabalho com história antiga, a gente vê os pontos de interseção, né? Porque quando eu estou ensinando história indígena, eu estou discutindo exatamente isso, um mundo que existia, que era um mundo completamente diferente do mundo ocidental, né, para assim dizer, com um outro sentido que a gente não pode esquecer, a gente não pode simplesmente julgá-los pelos nossos valores e começar a falar o que eles fizeram, o que eles deixaram de fazer porque a gente acha que era assim o jeito certo, né? Era um outro jeito de viver, né? E a história antiga, pelo que você nos falou, então fornece mais elementos para a gente pensar esses mundos diferentes, né? Isso. Tem uma outra coisa que eu queria ressaltar, porque isso é interessantíssimo. Eu dando aula nesse semestre, isso foi de longe o que chamou mais a atenção dos meus estudantes, das minhas estudantes, e por isso eu queria também relatar isso para os ouvintes, para buscarem correr atrás disso. A gente tem muita clareza, por conta dessa realidade humanista do século XIV, XV, XVI, um padrão de beleza que é muito determinado pelas formas greco-romanas, né? E pela reprodução dessas formas greco-romanas nesse mundo neoclássico, digamos assim, né? Então, quanto que o Davi de Michelangelo recupera ou reinterpreta uma forma artística, que é uma forma greco-romana, que foi tida como padrão de beleza. E o mármore branco passa a ser entendido como um padrão de beleza. Então, você tem historiadores hoje em dia, né, arqueólogos, etc., que estão mostrando como que esses mármores que a gente entende como brancos eram, na verdade, ultra coloridos. Eles eram absurdamente coloridos. O mundo antigo era um mundo de muita cor, o que faz todo sentido, porque você tem limitações técnicas
para a criação de muitas cores. Então a riqueza era representada pelo excesso de cor, né? A pujança era representada por esse excesso de cor. Essas faces do mármore branco são, como padrão de beleza, são uma criação do século XIX. E isso tem orientado grupos racistas, neonazistas, etc., pelo mundo. Então, se for pegar alguns grupos, por exemplo, desse parâmetro de extrema-direita, que vão reivindicar essa branquitude contra os imigrantes. Então, saiam dos nossos países, nós somos brancos, etc., somos brancos desde a Europa da Antiguidade, do mundo romano e etc., e vem nas projeções modernas que colocam uma multiplicidade étnica nesses mundos antigos um crime. Então você tem historiadores, por exemplo, que foram ameaçadas de morte pelo Twitter, porque todo mundo é ameaçado de morte pelo Twitter também, não significa nada, né? Mas que foram ameaçadas de morte no Twitter porque defenderam a historicidade do fato de que havia negros na Europa no mundo antigo, no mundo romano, que existiam oficiais, funcionários de alta patente do mundo romano que eram negros, que eram de mais diversas etnias possíveis, né? Não brancos, com certeza. Não brancos, que inclusive a lógica deles, né? A marcação deles pessoas de cor. Pessoas de cor. São os não brancos. Enfim, esse padrão de beleza das estátuas de mármore, entendidas como brancas, e a negação e a descoberta dessa coisa das cores mostra pra gente o quanto que essa antiguidade foi vista de uma maneira extremamente racista, né? Então, eu falei, isso deu muita atenção, chamou muita atenção dos estudantes esse semestre, assim, o quanto que essas representações da antiguidade são feitas para negação para afirmação de um racismo. Porque quando os manuais de anatomia foram criados lá no século XVIII, nessa ciência, eles pegaram esses padrões clássicos, que são milimetricamente moldados e etc. E aí, óbvio, todo mundo que não se encaixava naqueles padrões, o que em geral eram esses povos da periferia, os nativos americanos, etc., são inferiores, são o feio e essas coisas todas. Então, a história antiga serve para isso também. Serve para discutir o racismo hoje. E ela assim como qualquer outra história, ela deve ser instrumentalizada, né? Os professores têm que pensar em instrumentalizar esse ensino de história para os seus estudantes criarem as suas próprias identidades, para se sentirem confiantes com as suas próprias identidades, etc. Nesse sentido, a criação de uma identidade afrodescendente, por exemplo, negra e etc., ela pode ser feita a partir tanto da escravidão do século XIX, que é muito mais óbvio, quanto do mundo antigo. Todas elas podem contribuir para isso. As identidades de gênero, a gente tem que pensar que o mundo não seja um mundo de gênero binário, e essas representações, essas sociedades da antiguidade, essas sociedades desses passados distantes ou temporalidades recuadas eram mundo não binários. Né? Os gregos são reconhecidos aí por conta disso, né? Não, a sexualidade era diferente, etc. Então você tem outras formas que são diferentes da nossa. Com essa fala sua, você deu muitas ideias aí para episódios futuros, né? Você falando de sexualidade na Grécia, essa questão do racismo, né? O próprio Egito, né, nessa história pública, ele foi embranquecido, né? Hoje em dia ainda tem pessoas que se espantam porque as pessoas no Egito não eram brancas, né? O Egito é um campo de batalha, né? Porque o Egito tem o embranquecimento e, por outro lado, você tem uma reivindicação do movimento negro pan-africanista, de que o Egito era completamente negro. Então, ou o Egito é branco ou ele é totalmente negro, africano, subsaariano e etc. O Egito é o maior palco dessa racialização da história antiga para os dois lados. Né? É verdade. Mas o papo está muito bom, a gente vai ter que deixar aí para o ouvinte todas essas questões para eles irem se refletindo. Nós vamos ter que, infelizmente, encerrar a conversa aqui. Eu gostaria de pedir para que você fizesse umas considerações finais e, de antemão, já agradeço aí a sua disposição, suas palavras que foram muito interessantes. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição para muitas outras conversas, inclusive por conta desse aspecto que a gente falou. A história antiga, ela tem que ser pensada no âmbito da história pública como todas as outras coisas. A gente está dentro da universidade tentando atravessar essa barreira que é difícil. E acho que o programa de vocês tem um papel fundamental nessa coisa da divulgação científica, de achar novos públicos e novas formas de compreender o mundo a partir da história. E a história antiga tem que reivindicar o seu papel também nisso, né? Estaremos aí para muitas outras aventuras da história antiga. Então tá, muito obrigado. Apesar de você não ter estudado na Unesp, foi um papo muito bom. Então, fiquem conosco aí, ouvintes, que tem uns recadinhos finais. Até logo. Tchau.
bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, percebido o quanto é importante estudar a história antiga, pelo mesmo motivo que é importante estudar história em geral, né? A palavra-chave aqui é desnaturalização. Ou seja, percebermos que o mundo que a gente vive, o nosso presente, ele não é imutável. Existem sociedades no tempo e no espaço muito diferentes daquelas que nós temos hoje em dia. Nada é inevitável, nada é para sempre. O que o homem faz é sempre transformar o mundo à sua volta e as coisas e os sentidos que ele dá para esse mundo também. Sendo assim, então eu espero que nós possamos, a partir das palavras do professor Fábio, encontrar sempre motivações novas para estudar história, conhecer mais desses outros mundos presentes e passados que estão à nossa volta. Gostaria de lembrar então aqui que se você tiver algum comentário, alguma crítica, alguma dúvida ao que nós discutimos hoje, você pode entrar em contato conosco enviando e-mail para o fronteirasnotempo@gmail.com ou indo comentar os nossos posts no Twitter ou no Facebook. No caso, o Twitter, nossa arroba é o Front no Tempo, com temudo, e no Facebook, nossa fanpage, facebook.com/Fronteiras no Tempo. E você pode também mandar um WhatsApp pra gente, no número 13 99204 0533. Vou repetir, 13 99204 0533. Gostaria também de, por fim, agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas. Sem eles, esse programa não existiria. Se você quiser nos ajudar na produção dos programas do Fronteiras no Tempo, você também pode se tornar um padrinho, uma madrinha do nosso programa, contribuindo de diversas maneiras. Para vocês saberem como contribuir, vocês podem entrar no site www.padrim.com/Fronteiras no Tempo. Padrim com M no final, tá? Então lá vocês vão encontrar todas as modalidades de contribuição que vocês podem fazer para nos ajudar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter estado conosco até aqui e nos vemos de novo daqui 15 dias no programa regular do Fronteiras no Tempo. Um abraço. Você ouviu Historicidade. Edição Talkencast. Edições e produções.